Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
E estamos aqui para a nossa quinta aula de História da Igreja, parte 2. Nós já vimos aí vários avivamentos, todos eles foram muito importantes para a expansão do protestantismo. E agora nós vamos entrar nos dois grandes avivamentos americanos e também no século XIX, que é o século das missões protestantes. Esses elementos todos somados aqui, esses inúmeros avivamentos, os avivamentos americanos, junto com o século missionário, fez com que o evangelho chegasse ao mundo inteiro. Hoje, o cristianismo evangélico é a religião que mais cresce no mundo, né, com uma influência muito grande no mundo. Claro que ainda há muita coisa para ser feita, mas com certeza o impacto já foi muito grande. Então, nós vamos lá, vamos começar caminhando aqui e nós vamos falar sobre Jonathan Edwards e o primeiro grande avivamento que vai acontecer lá na América. Vocês viram, né, o quanto que os Estados Unidos eles são muito importantes para a história da igreja, de maneira geral, e para a história do protestantismo, de maneira particular. Nós vimos aí que já começa ali no final do século XVI, começa o XVII, começa a colonização americana. Essa colonização é feita por cristãos puritanos, ou seja, a base deles é uma base protestante. As 13 colônias ali, praticamente, todas elas tiveram ali colonização protestante, então eles tinham uma determinada visão de mundo que vai ser importante, claro, vai ser importante para a igreja, sem dúvida nenhuma, mas importante para o mundo também, porque é uma visão nova. Só que, fazendo uma correspondência, se fala de duas revoluções. Se fala da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Porque os Estados Unidos eles nascem com uma visão de mundo já diferente daquela que você tinha na Europa. Mas diferente do que aconteceu com a Revolução Francesa, que foi muita carnificina, que resultou no autoritarismo ali do Napoleão, a América ela consegue desenvolver uma nação muito influenciada pelo cristianismo, mas também uma nação bastante democrática, e não há dúvida de que, desde o seu nascimento para cá, a influência americana tem sido muito grande. Nem tudo é perfeito e positivo, mas nós podemos encontrar aí vários aspectos positivos. E aí nós vamos chegar na figura do Jonathan Edwards, que é uma figura muito ligada ao primeiro grande avivamento. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção de algo que eu contei lá no comecinho, na nossa primeira aula de história, na parte 1, de que quando você vai contar história, você seleciona certos acontecimentos, você seleciona certas pessoas, você seleciona certos movimentos para poder narrar ali a história. Mas é óbvio que a história, o acontecer dentro do tempo, ela envolve muitas pessoas, ela envolve muitos acontecimentos, ela envolve muitos movimentos. Mas você tem que pegar um que muitas vezes ele é representativo, mas também ele é o fio da meada ali que chamou outros acontecimentos que viriam depois. Então, estou citando Jonathan Edwards, ele não vai ser o único responsável nesse primeiro grande avivamento, mas ele é uma figura que, com certeza, se destaca, tá? Então, vamos começar aqui com uma descrição da comunidade puritana na América. Olha, eu queria aproveitar e também aqui tocar num ponto, né? Nós vivemos num mundo decaído. Então, muitas coisas que às vezes começam bem, começam com aquele impulso de Deus, elas tendem a arrefecer esse impulso, a diminuir o ritmo, a decair. Acho que essa é a melhor frase, decair. Então, mesmo que os puritanos tenham chegado ali no Novo Mundo com aquele desejo de servir a Deus, de obedecê-lo, é óbvio que essa vida ela produz certos desgastes, né? Eu falo sobre a inércia espiritual, a tendência, às vezes, das coisas é decair se não houver uma força para impulsioná-la. Então, embora os puritanos que vão para os Estados Unidos, eles estão cheios de boa vontade, mas eles também são seres humanos decaídos, e isso vai provocar, muitas vezes, uma situação espiritual decadente. E aí é onde os avivamentos eles entram. Os avivamentos eles chegam justamente para restaurar a espiritualidade, trazer um novo sopro, um novo ânimo para a igreja.
Então, isso não foi diferente na época do Jonathan Edwards, tá? Mas vamos lá. A comunidade puritana, que se estabeleceu na colônia, tinha nobres pretensões espirituais. Porém, à medida que a comunidade puritana crescia e prosperava, declinavam os propósitos espirituais originais. A segunda e a terceira gerações ficaram mais preocupadas com as coisas deste mundo do que com o estabelecimento do reino de Deus na América. John Edwards viu o relaxamento dos padrões morais e se preocupou profundamente com essa situação. O Jonathan Edwards, gente, é uma pessoa muito marcante, tanto espiritualmente como intelectualmente, no cenário americano. Inclusive, ele foi o primeiro filósofo americano, era uma pessoa de capacidade muito grande, capacidade intelectual. Para você ter ideia, com 11 anos ele já dominava grego, latim e hebraico, né? Coisa que a gente nem pensa em fazer. Então, ele era uma pessoa, assim, realmente era uma pessoa de gênio e inteligência extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, também ele era uma pessoa completamente consagrada a Deus, dedicada a Deus. E ele vai ser um instrumento para que a obra de Deus aconteça. Né? Vou só ler um trecho aqui. É muito válido ler as declarações de dedicação do Jonathan Edwards. Eu, às vezes, tenho até a paciência de falar várias delas, mas ele era uma pessoa muito incisiva, muito determinada, muito pontual naquilo que ele queria, né? Muito objetivo naquilo que ele queria. E essa aqui é só uma das muitas frases de dedicação que ele tem, onde ele vai falar da sua dedicação ao Senhor. Então, ele diz assim, né? Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando-me a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim da minha vida. Essa é a dedicação dele. Então é óbvio que homens como esse vão produzir outros homens consagrados também e dedicados a Deus. Aí aqui alguns dados dele para a gente conhecer sobre o Jonathan Edwards. Ele é considerado o primeiro e um dos maiores filósofos americanos. Então aqui você já entende que ele era um homem de cultura, que ele era um homem de intelecto. E eu acho que também ele serve muito como modelo, porque nós temos às vezes, em geral, a nossa cultura evangélica, ela criou, às vezes, uma dicotomia, uma divisão entre vida espiritual e vida intelectual, como se uma excluísse a outra. Não. Você pode ser uma pessoa fortemente espiritual e fortemente intelectual. Ele era um ministro congregacional calvinista puritano, né? São vários títulos aqui para a gente entender, né? Mas ele era um pastor congregacional, porque o movimento congregacional, gente, era um movimento de governo de igreja, tipo de governo de igreja. No estilo congregacional, digamos assim, quem exerce a presidência é a congregação como um todo. Então, quando você tem algumas igrejas, é o caso de algumas batistas, as congregacionais, as decisões não são tomadas por uma pessoa e nem são tomadas por um grupo de pessoas, são tomadas pela congregação como um todo. Então, você tem ali uma reunião geral, e essa reunião geral é quem decide tudo. Então, o Jonathan Edwards fazia parte já da igreja congregacional, que é também uma denominação. No Brasil existem, né, várias igrejas congregacionais. Então, ele era de uma igreja congregacional que tem esse estilo de liderança. Calvinista, então você já sabe que há uma teologia específica, né, que direciona ali, e ao mesmo tempo ele fazia parte dos puritanos, que eram aqueles que tinham lutado para que a igreja anglicana tivesse uma forma de agir menos católica e mais evangélica. Foi missionário aos índios, então daí já começa a ver dentro dele um anseio missionário. Inclusive ele escreve um livro sobre missões, tá? É muito interessante, gente, que quando nós vamos estudar um pouquinho da vida dele, William Carey, quando ele vai para a Índia, ele leva a Bíblia, ele leva o Diário de David Brainerd, que, aliás, foi editado pelo John Edwards, o David Brainerd era genro dele, e levou as obras do Jonathan Edwards. Então, para a gente, nesse enquanto que ele foi um homem importante
em missões. Inclusive, o pessoal fala assim, que se o William Carey foi o pai das missões modernas, o Jonathan Edwards então, era o avô, né? Só para a gente ter a ideia, né? Foi, embora não foi o único, mas ele foi o principal nome por trás do primeiro grande avivamento. Só que eu não gosto muito de ficar dando datas, que às vezes as pessoas ficam um pouco nervosas com datas, né? Mas o primeiro grande avivamento americano, ele acontece em 1734. Vamos lembrar que 7 anos antes, em 1727, acontece o avivamento morável, mas isso é lá na Europa, isso é lá na região onde hoje é Tchecoslováquia, né? Mas aqui esse primeiro grande avivamento é americano, acontece nos Estados Unidos, 7 anos depois daqui da Europa. Agora que eu vou falar um pouquinho, quando pregou o seu famoso sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, ele tinha ficado aí 3 dias em jejum e oração. Isso aqui é um dado importante. É um dado importante porque não era simplesmente uma mera pregação, mas algo que exigiu uma consagração, uma dedicação dele. Ele foi sogro de David Brainerd, como eu falei, que foi uma pessoa também extraordinária, tá? Aliás, eu aconselharia, mesmo que eu não tenha colocado, aliás, até por falha, mas eu quero já pedir para escrever um livro aí que eu gostaria muito que você lesse. Se você não leu, eu lhe aconselho a ler. É um livro chamado, deixa eu só aparecer aqui para vocês, é um livro chamado Heróis da Fé. Mas o autor, porque tem outros com esse nome também, o autor é Orlando Boyer, e a editora é CPAD. Então, Heróis da Fé, Orlando Boyer, CPAD. Porque esse livro traz a história de 20 homens, e muitos deles avivalistas, missionários. Então, ele vai te ajudar muito a conhecer também esse período aqui. E aí vai falar do David Brainerd, para você entender bem quem ele é, e vai falar do Jonathan Edwards, que foi também autor do livro O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, e a vida de David Brainerd, que foi esse impacto, eu falei na primeira aula, sobre as missões mundiais, né? Mas vamos lá, agora vamos lá. Tem que falar um pouquinho desse sermão, porque esse sermão ele vai ser como eu posso falar, a faísca que começou o primeiro grande avivamento. Então, conta-se que o Jonathan Edwards está lá na igreja, o pessoal está na igreja por costume, né, por hábito ali, conversando, displicente, sem nenhuma reverência, né? E aí ele é chamado para pregar. Ele vai pregar uma passagem de Deuteronômio, né? E ele vai ler o sermão. Né? Eu falo assim, mas não é monótono ler o sermão? Disseram que, inclusive, a voz dele era monótona. Mas o que estava escrito ali, e a unção que havia na vida do Jonathan Edwards, foi de um impacto muito grande sobre essa população. Né? O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse o véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam na sua própria justiça. Esperavam que a qualquer momento o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles haviam. Então foi algo muito impactante, fala de uma mulher que ela se agarrou numa coluna que achou que o chão ia abrir, que o inferno ia engolir ela. Fala-se de uma outra mulher que foi chorando lá na frente, pedindo para ele parar de pregar. Então, esse sermão, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado, você pode hoje lê-lo, comprar, adquirir, ler, ele é bem acessível. Talvez hoje você vai ler, não vai ter o mesmo impacto, é óbvio. Não é só o conteúdo dele, é também o momento ali, a circunstância, o mover de Deus ali. Mas ele é muito forte no sentido de chamar as pessoas a um arrependimento, de reconhecer os seus pecados. Acho que, independente disso, ele é
muito forte. Então, aqui, ó, durante todo o ano que se seguiu, uma grande mudança aconteceu em Northampton. Edwards escreveu: o espírito começou a trabalhar de uma maneira extraordinária, né? Vocês lembram que eu descrevi o avivamento como um agir do espírito não comum. Eu poderia colocar o agir do espírito de forma extraordinária. Sua igreja foi invadida por ouvintes, muitos dos quais buscavam a certeza da salvação. A cidade parecia estar cheia da presença de Deus. Ela nunca ficou tão cheia de amor, nem tão repleta de alegria, apesar de estar, como sempre, repleta de necessidades. Disputas e fofocas desapareceram à medida que toda a cidade passou a frequentar a igreja. Olha que coisa tremenda, né? Eu falo assim que os avivamentos, como a gente já viu, a história ela é inspiradora. É óbvio que quem lê sobre isso, sobre esses avivamentos, eu estou trazendo um resumo aqui, isso te desperta para querer mais de Deus, te desperta para entender que há mais de Deus para a nossa vida, e nos leva, assim, a buscar o Senhor. Por isso que eu falo assim, o livro O Heróis da Fé, você vai ler e vai ser de grande inspiração para você. Mas vamos lá, algumas coisas sobre o avivamento, tá? Durou cerca de 25 anos e alcançou vários estados ou várias colônias americanas, lembrando que em 1734 os Estados Unidos ainda não eram independentes. Vamos lembrar que os Estados Unidos eram colônias inglesas, tá? A partir da cidade de Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e estados do meio. Além de John Edwards, outros líderes se levantaram, como os Tennants, Davenport e, no final, Whitefield, que trabalharia ao lado dos irmãos Wesley. De uma população de 250 mil pessoas da época, 50 mil foi adicionada à igreja como resultado do avivamento. Mais de 150 novas igrejas foram estabelecidas em 20 anos. Tá, parece pouco para o nosso padrão brasileiro de hoje, mas para os padrões de uma colônia ali era algo muito significativo. Então, esse primeiro grande avivamento aqui, ele vai trazer crescimento para a igreja, aprofundamento da fé, ampliação de tudo aquilo do reino de Deus de uma maneira geral, tá? E aí nós vamos para o segundo grande avivamento americano. Eu queria que você só prestasse atenção numa coisa. O segundo grande avivamento, ele terá lugar em 1800. Então, já está entrando no século XIX, que é o século missionário. Não existe dúvida de que esses avivamentos, eles mexeram não só com o caráter espiritual da igreja, o caráter moral da igreja, e, consequentemente, por sua influência da sociedade, tá? Mas eles também foram muito grandes impulsos missionários. As pessoas que experimentaram esses avivamentos, eles se tornaram fontes de alguma maneira, instrumentos para que o evangelho de Deus fosse levado até os confins da terra. Então, o aspecto missionário, na maioria das vezes, ele está embutido aí dentro dos avivamentos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a independência americana e avivamento. Lembra que eu falei que em 1734, no período do primeiro grande avivamento, você não tinha... os Estados Unidos não existia como nação, porque eles eram colônias americanas, 13 colônias. Mas a independência virá em 1776, ou seja, 42 anos após o primeiro grande avivamento. Após o grande avivamento, surgiu um dos períodos mais decisivos da história dos Estados Unidos, que culminou com a Revolução Americana e a independência em 1776. Esse período foi marcado por um acentuado declínio da atividade religiosa, uma vez que as pessoas estavam mais interessadas nas candentes questões políticas da época. Passado o período da emancipação, irrompeu um novo avivamento que veio a ser muito mais duradouro e influente que o anterior. Então, é óbvio, gente, eles tiveram uma luta imensa, inclusive guerra, né, para poder se tornar independente. Dentro dessa luta pela independência, fosse ela uma luta verbal, uma luta de ideias, fosse ela até uma guerra real ali, né, com armas e tudo, com exércitos, isso é óbvio que fez com que a nação, de uma maneira geral, se focasse nos assuntos da independência.
e não desse tanta atenção como convinha para a vida espiritual. Então, o fogo aquele primeiro avivamento, ele passou, né? Ele passou. Mas vamos lembrar que muita gente, talvez fossem até crianças, né? Talvez fossem jovens ali, eles experimentaram o grande avivamento. Então, eles sabiam que faltava alguma coisa. Eles olhavam para a época dele e falavam, não, nossa época precisa de um novo avivamento e é isso que vai acontecer. Então, enquanto que o primeiro avivamento ele surge de uma maneira bastante espontânea, o segundo grande avivamento ele nasce de uma maneira muito desejada. Tá? Agora que você tem um anseio muito grande para que esse avivamento venha a acontecer. Mas vamos lá. O segundo grande avivamento começa por volta de 1800, novamente entre os presbiterianos, na localidade de Caney Ridge, no Kentucky. Além de mais vasto e complexo, esse despertamento diferiu do primeiro em outros aspectos importantes. A partir do segundo grande despertamento, o avivalismo tornou-se um fenômeno bastante generalizado do protestantismo norte-americano, especialmente em sua ala evangélica. Esse interesse resultou em uma curiosa instituição que perdurou até as primeiras décadas do século XX, que era o acampamento avivalístico, camp meeting. Então, gente, essa ideia, e eu lembro, na minha conversão na década de 80, a gente tinha muito isso, os cultos de avivamento, campanha de avivamento. Então, essa ideia do avivamento, despertamento, de orar por isso, de pregar isso, de jejuar por isso, sempre foi uma característica muito forte desse agora, digamos assim, esse segmento mais rígido do protestantismo, que são os evangélicos, né? Esse cristianismo evangélico. Então, essa busca pelo avivamento, ela vai ser uma coisa muito, muito constante aí. Houve um crescimento notável das igrejas, e um dos mais valiosos e duradouros frutos do segundo grande avivamento foi o surgimento de um grande número de movimentos de natureza religiosa e social, que eram chamados de sociedades voluntárias. Essas organizações estavam voltadas para causas como educação religiosa, abolicionismo, temperança, distribuição das escrituras e, acima de tudo, missões nacionais e estrangeiras. Então, aqui o grande impulso de transformação social era a igreja. Aqui eu quero chamar a atenção para umas coisas, gente. Hoje você tem assim um discurso de transformação social, justiça social, blá, 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 só que quem lutou sempre por isso sempre foi a igreja. O que alguns grupos fizeram foi colocar a sua ideologia nisso, mas a luta sempre foi do cristianismo, tá? Então, criaram essas sociedades voluntárias, que eu vou dizer assim, equivalia às ONGs de hoje, só que sem a verba pública que elas pegam, né? Essas organizações estavam voltadas para causas como educação religiosa, então pensa nas escolas dominicais como instrumentos disso, tá? Abolicionismo, gente, deixa eu lhe falar, presta atenção, que isso aqui é importante. Quem acabou com a escravidão no mundo e na história foram os cristãos. Escravidão é algo presente na história de todos os povos por muitos anos, e foi dentro do contexto cristão, principalmente evangélico, que vai haver o fim da escravidão, tá? Vou indicar aqui um filme para vocês, que é a história do William Wilberforce, já falei dele, mas assistam esse filme, Jornada pela Liberdade, tá? Mas vamos lá. Distribuição das escrituras é outra coisa, o avivamento trouxe isso, a exaltação da palavra de Deus, então ele vai trabalhar muito para distribuir as escrituras. E, por fim, missões nacionais e estrangeiras. E aí, o que você tem? Você tem aqui uma expansão dos Estados Unidos para o Oeste, quando você vê esses filmes do Velho Oeste, né? Falando do Velho Oeste. Por quê? Porque vamos lembrar que os Estados Unidos, eles nascem no leste ali do continente americano e depois eles vão penetrando o continente, vão indo para o meio para até chegar do outro lado. E aí é onde entra o chamado Velho Oeste. E o avivamento ele vai procurar penetrar bem mais para o interior. Vamos lembrar que nessa época começa a surgir também estradas de ferro, então as estradas de ferro serão instrumentos para
para esse avanço para o interior do que vai acontecer com o movimento, os movimentos desse primeiro grande avivamento. Mas eu queria enumerar aqui algumas organizações que surgem nessa época, para a gente ver que a igreja nunca foi alheia às questões sociais, muito pelo contrário, era ela que cuidava disso, gente. Para você ter ideia, quem funda escolas e universidades são as igrejas, são os pastores, não era o governo. Então, essa preocupação com educação, essa preocupação com bem-estar, ela é do seio do cristianismo. O mandamento de ama o teu próximo como a ti mesmo, ele vai fomentar tudo isso. Mas vamos lá, vamos só pegar aqui alguns frutos, né, desse avivamento. Então, está aqui, ó, alguns exemplos marcantes, por ordem cronológica de fundação, são os seguintes. Junta Americana de Missões Estrangeiras é fundada em 1810. Gente, ó, depois nós vamos ver, porque aí você recua um pouquinho no tempo, para ver a história do William Carey, que é uma história que começa por volta de uns 10, 15 anos antes do começo do século XIX. Né? Mas é com ele, com William Carey, que nós vamos ver que nascem as sociedades missionárias, e isso contagia. Então, em 1810, você já tem essa Junta Americana de Missões Estrangeiras. Sociedade Bíblica Americana, pronto, já está imprimindo Bíblias e distribuindo. União Americana de Escolas Dominicais, lembra que eu falei que a educação religiosa, a educação cristã estava aí? Então, as escolas dominicais, gente, foram, quando você vai estudar, elas foram assim, um instrumento de transformação, de fortalecimento bíblico, né, teológico, mas também de educação para muitos povos, tá? Nós temos a Sociedade Americana de Tratados. Para quem não sabe, tratados, no termo deles, são os folhetos. Então, essa Sociedade Americana de Tratados, ela imprimia folhetos. Só que os folhetos, geralmente, não eram folhetos assim tão pequenos como os nossos, com 1 ou 2 páginas, não. Os folhetos daquela época eram livretinhos que eram distribuídos justamente para evangelização. Então, para aqui você já está vendo que o avivamento vai produzir tudo isso. Sociedade Americana de Educação, gente, aqui é educação geral. Veja, então, isso aqui é muito importante para as pessoas saberem que se hoje você tem apreço pela educação, isso começa com cristãos. São eles que vão se interessar em educar. Só depois, muito tempo depois, Estados Unidos, muito tempo depois, é que você vai ter o governo assumindo aí o papel da educação, tá? Sociedade Americana para a Promoção da Temperança. Olha só, vou ler de novo aqui. Em 1826 foi fundada Sociedade Americana de Promoção da Temperança. Quem adivinharia, adivinhar é ruim, né? Mas quem conseguiria imaginar o que é isso, né? Uma sociedade para promoção da temperança. Era muito semelhante, gente, aos nossos casas de recuperação hoje, porque a intemperança era por causa da bebida alcoólica. Então, a droga da época era o álcool, então eles faziam um esforço muito grande para ajudar as pessoas a se libertar do álcool. Era mais ou menos o que é o AAA hoje, né? Então, já havia isso aí, preocupado na época com talvez o grande mal da sociedade na época, que fosse aí as bebidas alcoólicas. Aí você tem a Sociedade Americana de Missões Nacionais. Então, veja só, eles viram que precisava levar o evangelho aos povos da terra, os países do mundo, mas também perceberam que dentro da sua própria nação havia uma necessidade, a necessidade de evangelizar. Então, ao mesmo tempo que faz que faz missões para fora, também faz missões para dentro, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? O segundo grande despertamento contribuiu decisivamente para o movimento missionário do século XIX, que levou a mensagem evangélica e instituições evangélicas, igrejas, escolas, hospitais, a todas as regiões do planeta Terra. Gente, então aqui já pegando o gancho aqui, se você tem escola, educação, se você tem democracia, você tem governo de Estado, em muitos lugares do mundo, tudo isso é resultado das missões protestantes. Católicos também, né?
mas mais as missões protestantes. Os valores que foram levados não tem preço, gente, não tem preço. Então, isso é uma área, eu diria até aqui, não sei se há professores de história aqui me ouvindo, mas os professores de história precisavam preencher essa lacuna de conhecimento em sala de aula, para que as pessoas de hoje saibam que nós chegamos até onde nós chegamos, com uma série de valores positivos através do que a igreja semeou. E que as críticas hoje que às vezes são feitas, a maioria delas são muito infundadas, tá? De uma visão que desconhece a história, que desconhece o que a igreja fez até aqui e que faz só recortes negativos e quer aí, de qualquer maneira, propagar. Mas vamos lá então, gente, já vimos aqui que foi um impacto muito grande e vamos entrar particularmente naquilo que a gente chama de o século das missões protestantes, que é o século XIX, né? Vamos lá. Depois das primeiras experiências missionárias um tanto tímidas, né, com exceção dos morávios, que foram verdadeiros guerreiros missionários, teve início um período de expansão sem igual. Se a presença protestante hoje está nos 5 continentes e nos rincões mais distantes da Terra, tudo isso teve início nesse período. Então, isso aqui vale a pena estudar. Eu falo assim, que se nós tivéssemos pelo menos, pelo menos metade de um avivamento desse século XIX, nós acabaríamos a nossa tarefa de evangelização de todos os povos e, com certeza, nós já estaríamos na glória com o Senhor, né? Então, ainda há coisas que precisam ser feitas aí. Mas vamos lá. Eu gostaria de falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo dessas 4 ondas missionárias, tá? Nós tivemos aí 4 ondas missionárias, como se fossem impulsos que vêm e fazem com que a igreja avance. Vem outra onda, faz com que a igreja avance. Vem outra onda, faz com que a igreja avance. E nós estamos vivendo aí a última onda, né? Talvez precisamos de um impulso que nos fortaleça para isso, mas as 4 fases, elas têm características bem distintas. Então, vamos fazer um resumo. Preste atenção nesse resumo que eu vou fazer aqui, porque depois vou estar pontuando esse resumo, ok? Então, vamos lá. Primeira onda, qual a característica dela? São missões denominacionais aos litorais dos continentes. Então, a gente pode dizer que a figura central aqui é William Carey, vamos falar dele, tá? As coisas começam a vir na minha mente aqui, mas eu vou falar e vocês anotem aí coisas que eu vou falar que são importantes. Vamos lá. Essa primeira onda missionária que você vê aqui, a gente dá como iniciando em 1792, porque é quando o Carey ele vai para a Índia. O Carey, gente, ele é o pai das missões modernas. E ele é aquele que o pastor tinha dito, filho, se Deus quiser salvar o mundo, os pagãos, ele fará sem a minha, sem a sua ajuda. E o Carey vai ser uma pessoa muito importante nesse processo todo. Deixa eu, inclusive, dar uma olhadinha aqui, só vocês me perdoem. Tem que trabalhar ele pontualmente, né? Mas, o que são essas missões aqui? São denominações. Quando a gente fala assim, missões denominacionais, o que a gente quer dizer com isso? É o batista, é o presbiteriano, é o metodista, é o anglicano, que ele vai, como denominação, começar a plantar, levar igrejas para vários lugares da Terra. Quando ele vai, gente, ele vai primeiro para o litoral dos continentes. É óbvio, você chega num continente, é mais fácil você ficar ali pelo litoral, plantar igrejas ali, pregar o evangelho ali, do que ir para o interior. Então, esse primeiro momento, ele é caracterizado por isso, ele é caracterizado por um trabalho nos litorais dos continentes. A maioria dos missionários, gente, eles iam para a África, eles iam para a China, eles iam para a Índia. Tá? Eram os principais alvos do trabalho missionário. Mas eles não penetravam nesses países, eles ficavam só ali mesmo no litoral. Na América do Sul, você teve muito pouco trabalho missionário. Por quê? Porque aqui já tinha o catolicismo. Então, eles entendiam o seguinte, não, esse povo ali já conhece o cristianismo. Vamos para um lugar onde não se conhece cristianismo de modo nenhum. E aí é nesse momento em que eles começam a
a evangelizar outros continentes. O Brasil vai ficar para depois, vai ficar para a segunda metade do século XIX, né? Mas nessa primeira metade, o principal foco será Índia, China, claro que vai a outros lugares, Austrália também, nós vamos ver para as chamadas ali as ilhas do Pacífico, ali, Micronésia, Polinésia, Melanésia, né? Mas esse primeiro lugar vai focar, são denominações indo para o litoral dos continentes. Depois, em 1965, você tem aquilo que é chamada segunda onda, que terá o Hudson Taylor como principal representante. Nesse caso, gente, as missões, elas são interdenominacionais, ou seja, já começam a surgir missões que eles têm uma visão de reino, eles já não estão mais tão presos a características denominacionais. Vão estar vários, inclusive o Hudson Taylor tinha gente, tudo quanto era denominação ali, junto para fazer missões, para impactar a China. Ele cria a missão para o interior da China. Como ele queria ir para o interior, a missão dele não quis dar apoio, ele criou a missão para o interior da China e vai para o interior da China evangelizar. E aqui já não tem essa restrição denominacional, só batista, só presbiteriano, só metodista, não. Pessoas de várias denominações diferentes vão ali para pregar o evangelho. Então, 1865 até 1910, a segunda onda missionária. A terceira onda missionária, ela já foca países. Então, já não é mais nem o continente, nem o litoral, nem o interior. Já está focando os países do mundo. Vamos depois dar alguns detalhes lá para reforçar isso aqui. E a última, que é a quarta onda, ela já vai focar nas missões globais. Então, já está olhando aqui o mundo como um todo, e povos. Eu vou explicar aqui depois para vocês um pouquinho disso, porque isso é importante. Aqui vai ter uma mudança de paradigma, né? Como se hoje costuma falar, ou até já saiu de moda paradigma, mas teve uma época que se falava muito, né? Mas assim, tem uma mudança de paradigma muito grande da visão missionária, quando começa a se enxergar as missões aos povos da Terra. Então, tá aí. Primeira onda, litoral dos continentes. Só que são as denominações que fazem. Segunda onda é o interior dos continentes, feitos por missões interdenominacionais. Terceira onda, aí são missões evangélicas aos países do mundo. Então, vamos ver por que foca em país. E a última já tem um foco em povos, mais do que em países, ok? Então, vamos lá. William Carey, temos que falar dele, né? William Carey, gente, ele é considerado o pai das missões modernas. Por causa da sua ousadia, inúmeras sociedades missionárias foram fundadas. Tá? Lembra que eu falei já ao longo dessas aulas aqui, vocês lembram que eu comentei a questão do movimento monástico, que ele funcionou dentro da igreja como os grandes missionários. Fiz a menção aqui no começo da nossa segunda parte, História da Igreja, que os protestantes demoraram para fazer missões, justamente porque eles não tinham uma instituição que focasse nisso, e as sociedades missionárias que o William Carey ele cria, elas são justamente, digamos assim, esse braço missionário que a igreja precisava. Então, hoje, quando você vê, hoje as denominações têm as suas juntas de missões, suas sociedades missionárias, mas você tem uma série de missões aí no mundo inteiro, quando você ouve falar de Jocum, quando você ouve falar de OM, quando você ouve falar de Portas Abertas, quando você ouve falar de Voz dos Mártires, quando você ouve falar de Missão Antioquia, quando você ouve falar de Missões Horizontes, tudo isso está falando de sociedades missionárias ou agências missionárias que ajudam a igreja a cumprir o seu plano. Então, só o fato dele ter sido missionário, quero ter sido missionário, indo para missões para a Índia, e aqui eu quero aqui insistir isso com vocês. Procurem no YouTube um filme chamado Uma Chama na Escuridão. Isso é o nome do filme. Uma Chama na Escuridão. Esse filme, A Chama na Escuridão, é a história do William Carey. É uma história muito bem contada, muito realista, muito fiel ao que realmente aconteceu. Então, vale a pena você assistir esse filme. Ele vai te dar uma visão de quem foi o William Carey, e que, vou falar assim, ainda é uma visão
muito pálida, porque ele foi muito mais do que o que está escrito ali, tá bom? E ele escreveu um livro também, gente. O livro dele foi revolucionário no sentido de missões. Seu livreto, com um título excessivamente longo, embora soe óbvio hoje, foi revolucionário em seus dias. Então, o livro se chamava Inquirição, vou até pôr grande aqui, gente. Inquirição quanto às obrigações dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos, em que a situação religiosa das diferentes nações do mundo, o sucesso de empreendimentos anteriores e a praticabilidade de empreendimentos futuros são considerados. Resumindo, o nome do livro ficou sendo Inquirição. Então, o que ele falava? Primeiro, ele fazia o primeiro levantamento estatístico do mundo, de como estava o evangelho no mundo. Hoje você já tem muitas obras que fazem isso, né? Hoje você tem, por exemplo, o Intercessão Mundial, que é um livro do Patrick Johnstone, em que ele dá a situação do evangelho em todos os países do mundo. Mas o próprio Patrick Johnstone, no livro dele que se chama A Igreja Maior do que Você Pensa, ele conta que a inspiração dele é o Carey, porque o Carey, embora fosse um levantamento talvez muito ainda raso, né? Talvez impreciso em muitos aspectos, mas que falava das populações e do percentual de cristãos e não cristãos no mundo. Então, esse livro, ele vai fomentar muito, porque também vai falar como fazer uma sociedade missionária, para que serve uma sociedade missionária. Então, esse livro, eu diria assim que esse livro, ele é tão importante quanto as 95 teses de Lutero. A gente pode dizer que as missões dentro da igreja, elas podem ser divididas entre antes de Carey e depois de Carey, tá? Então, vale a pena você conhecer a vida dele, vale a pena você procurar esse conteúdo. Mas vamos lá que tem um pouquinho do impacto de William Carey. Os moráveis também inspiraram a visão missionária dele. Então, os moráveis, você vê que eles inspiraram muitas pessoas, né? Inclusive o John Wesley, com a Igreja Metodista, mas inspiraram também o William Carey no seu movimento missionário. Talvez, gente, o pessoal, de uma maneira geral, até ele... talvez, de uma maneira geral, assim, a inspiração a inspiração do movimento... perdão, peguei o fio da meada aqui. Talvez até, de um certo modo, os moráveis não fossem tão bem vistos, né? Porque eles não eram teológicos, eles eram até muito carentes de conhecimento teológico. Então, pode ser que até num primeiro momento, a maioria das pessoas da época, das denominações, olhassem com certa desconfiança para os moráveis, mas com o passar do tempo, eles vão mostrando que o trabalho deles foi um trabalho sólido, foi um trabalho bom de evangelização e inspiraram pessoas como William Carey, tá? E ter ido para a Índia foi muito inspirativo. Vou repetir aqui, não deixe de assistir o filme Uma Chama na Escuridão, tá? O livro dele restaura a visão missionária na igreja, então vai ser... Se hoje a igreja entende que tem que ir até os confins da terra para pregar o evangelho, é por causa do William Carey, ok? As sociedades missionárias que ele estimula ali são, sem dúvida nenhuma, o grande impulso, grande estrutura. Porque não basta... Aqui uma coisa muito importante, tá, gente? Não basta você ter a ideia. Você precisa ter a estrutura para onde a ideia vai correr. Não basta você ter uma locomotiva, você precisa ter o trilho onde ela vai correr. Então, você está falando assim, tem que pregar o evangelho para o mundo inteiro. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Aí você tem que criar estrutura, né? Aí você tem que ter estrutura para que aquilo realmente possa e venha a acontecer. E, por fim, aqui, a visão missionária da igreja, ela é isso aqui, que eu tenho falado aqui, antes de Carey e depois de Carey. Então, gente, William Carey precisa ser mencionado à parte, ok? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Falar sobre o século XIX. Então, eu vou dar aqui, eu já fiz um resumo lá, mas algumas coisas eu vou colocando aqui para você acompanhando. Nós temos a segunda onda, como eu disse, com Hudson Taylor, que vai para o interior da China, funda, né, inclusive, a missão para o interior da China,
e se hoje a China é um país que, com toda a perseguição do comunismo, que começou em 1949 com Mao Tse-tung, apesar de toda aquela perseguição sangrenta, feroz e determinada a acabar com o cristianismo, hoje você pode ter de 100 a 150 milhões de cristãos na China. E tudo isso em parte também graças à visão, graças ao trabalho, graças à dedicação do William Carey, né? Mas a gente também tem que fazer menção, gente, às ilhas do Pacífico, tá? Você deve saber que ali no Pacífico existe uma região pontilhada de ilhas, né? Regiões são chamadas como Micronésia, Polinésia, Melanésia, e ali viviam como, podemos dizer assim, pequenos reinos tribais, às vezes muitos índios canibais ali, e foi feito um trabalho missionário ali fantástico, a ponto de, em algumas ilhas, todas as pessoas se converterem, todos, porque às vezes o chefe se convertia, quando o chefe se convertia, todo mundo se convertia também. No Heróis da Fé, você tem a história do William Penton, que é um dos muitos, dos milhares, talvez dos milhões que foram para aquelas ilhas evangelizar. Então, a evangelização das ilhas do Pacífico foi algo maravilhoso. Se você quiser ter uma ideia do trabalho e do resultado recente, procure na internet também, no YouTube, que bramem, que rujam as ondas, ou rujam os mares. Você escreve assim, ó, História do Avivamento Fiji, Fiji. Ó, é fantástico. Aí você vai ver, Fiji fica lá, nessas ilhas do Pacífico ali, e lá teve um avivamento muito poderoso recentemente, você vai ter a chance de contemplar isso. Você teve um movimento estudantil voluntário, gente. Esse aqui é um movimento fantástico, que os jovens saíram das universidades e iam para o campo missionário. São coisas assim, a entrega desse pessoal, gente, é impressionante. Tem um livro que se chama O Homem que Obedecia, que conta a história do Charles Studd. O Charles Studd, ele é talvez uma marca do que foi essa época em termos de missões de fé, de entrega, de estudantes, porque ele se converte na universidade, para você ver como era diferente, né? As universidades antigamente tinham pregadores, hoje, infelizmente, vão pessoas bem diferentes nas universidades. Mas naquela época você tinha avivamentos nas universidades, pessoas se entregavam a Jesus e se entregavam a missões nas universidades. E esse movimento missionário entre a juventude varreu os Estados Unidos e outros países da Europa também. E o Charles Studd foi um desses, e para você ter ideia, ele era muito rico, ele vendeu a mansão que ele tinha, que era um quarteirão inteiro, doou o dinheiro todo, só ficou com dinheiro para ele e a esposa dele irem para a China como missionários. Foi missionário na China, depois foi missionário na Índia. Quando ele está com mais de 50 anos, que ele volta para a Inglaterra, Deus fala para ele, olha, na verdade, a China e a Índia era só treinamento, quero você na África. Mas aí já ninguém acreditava nele, já estava com mais de 50 anos, achava que ele não tinha condições, nem a mulher, e ele foi sozinho para a África e ainda fez uma grande obra na África. Inclusive, hoje existe a WEC internacional, no Brasil chama-se a Missão para a Evangelização Mundial, que é fundada, baseada, né, na história do Charles Studd, O Homem que Obedecia. Ainda tem esse livro aí, ainda está tendo edições atuais, tá? Quero fazer essa menção das mulheres em missões, porque até então, as mulheres que iam para as missões, geralmente eram mulheres casadas, né? A esposa ou a filha do missionário, mas mulheres solteiras era raro ir. E aí, nessa época, também começam aí várias mulheres solteiras. Ali tem uma mulher solteira num campo difícil, como eram missões. Mas as mulheres foram, principalmente muitas do Exército de Salvação, e elas se tornaram instrumentos muito importantes, instrumentos essenciais para o trabalho missionário. Elas foram professoras, enfermeiras, médicas e mesmo pregadoras, assim, excepcionais, né? Então, tem um filme, chama-se O Rei e Eu, e O Rei e Eu talvez seja uma boa amostra de como que muitas mulheres solteiras estavam envolvidas com missões, mesmo que o filme seja ali fictício, mas o contexto era um contexto realmente válido. E aí, gente, vale a pena
eu falar também das duas últimas ondas missionárias. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui, né? Das duas últimas ondas missionárias, tá? A primeira delas é sobre a Conferência de Edimburgo. Edimburgo, para quem não sabe, é a capital da Escócia. E aí, em 1910, houve essa conferência lá em Edimburgo, perdão, teve essa conferência em Edimburgo. Qual era o alvo? O alvo era fazer uma espécie de balanço, né? Vamos lembrar, lembre-se você que a grande comissão é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todos os povos, né? Sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a grande comissão de levar o evangelho até o confim da terra é a razão de ser da igreja. Então, eles começam, se reúnem ali, em Edimburgo, na Escócia, e vão avaliar o quê? Vão avaliar o que já foi feito e o que falta ser feito. Né? Então, naquela ocasião, ele vai marcar os países do mundo que já tem evangelho, já chegou o evangelho, e os países do mundo onde ainda falta chegar o evangelho. Então, sei lá, pegasse lá, tinha 200 tantos países, esse já foi, esse não foi, então precisa ser o nosso alvo de evangelização. Então, você vê assim que a igreja, ela absorveu de uma maneira muito clara e profunda que esse é o seu trabalho, né? O trabalho de levar o evangelho ao mundo inteiro, a todas as nações. Então, ela começa a trabalhar nisso. Eu tomei conhecimento dessa terceira onda, porque até então eu conheci 3, mas não entrava essa. Quando nós moramos ali na Missão Antioquia, chegamos ali chegamos em 2008, e em 2010 iria acontecer a celebração dos 100 anos da Conferência de Edimburgo. E o fundador do Vale da Bênção, da Missão Antioquia, que era o pastor Jonathan, ele ia ser um dos condecorados, um dos premiados. Ia acontecer a celebração no Japão, né, de 1910 a 2010, e aí, então, foi convidado para ir lá, que ele também não foi, alguém recebeu o prêmio no lugar dele. Mas um fato curioso, e isso aqui vale muito, que quando acontece a Conferência de Edimburgo, em 1910, que vai ter todo esse estímulo missionário, os representantes da igreja que estavam ali em Edimburgo, a maioria era da Europa, ou da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, né? E Alemanha, e Holanda, e tudo mais. Havia uma minoria muito grande de outros lugares. Agora, 100 anos depois, já em 2010, quando vai ter essa conferência do Japão, ou seja, 15 anos atrás, lá você vai ter a grande maioria dos representantes são de igrejas da América do Sul, da África e da Ásia. Ou seja, aquele trabalho de evangelização, ele realmente cresceu a ponto de hoje a grande maioria da força missionária da igreja, ela não ser mais do hemisfério norte, sim do hemisfério sul. Isso é um fenômeno que a gente sabe. Ou seja, deixa eu lhe falar, a evangelização aconteceu. Hoje nós temos milhões de cristãos no mundo por causa desse trabalho, esse esforço missionário do século XIX, tá? Mas eu preciso falar da última onda missionária, porque ela é muito importante para a gente entender. Eu diria até o seguinte, que ela não trouxe só um impulso missionário, trouxe uma compreensão de como tem que ser feita a nossa missão. Eu falo assim, um problema de tradução aqui, tá? Esse aqui está muito mais ligado, talvez, à teologia de missões, do que propriamente história de missões, mas as coisas sempre se conectam, né? Mas eu queria pegar esse gancho aqui. O Cameron Townsend, que é digamos assim, o nome ligado a essa quarta onda, né? William Cameron Townsend e os povos não alcançados, né? E os povos não alcançados. O que acontece? William Cameron Townsend, ele foi um missionário na Guatemala. Em uma ocasião, ele está distribuindo evangelhos, folhetos, bíblias em espanhol, né, porque Guatemala fala espanhol. De repente, ele dá uma bíblia, um Novo Testamento, para um líder nativo. Né? E esse líder nativo fala assim para o Cameron, se o seu Deus ele é tão esperto, por que ele não sabe falar a minha língua? Porque o espanhol era a língua do colonizador, não era a língua dos povos dali. E naquele momento, gente, o Cameron ele tem a percepção que vai mudar
completamente a visão missionária da igreja. Ele tem a percepção de que o evangelho ele tem que alcançar as pessoas em sua própria língua e em sua própria cultura. Então, ele começa a ver não países, ele começa a ver povos. Porque aí a gente vai entender o que Jesus disse. Porque quando Jesus fala assim, ide fazer discípulos de todas as nações, Jesus não estava falando de nações-estados, como nós conhecemos hoje, Brasil, Alemanha, Holanda, Peru, Bolívia, Estados Unidos. Não, ele estava falando de fazer discípulos de todos os povos, de todas as etnias. E é aí que a gente começa a mudar as percepções. Por quê? Porque dentro de um país, você pode ter muitas etnias. Por exemplo, vou falar assim, o Brasil é um país só, mas aqui tem 120 etnias diferentes, 120 povos diferentes. Você sabia disso? Vamos pensar em Guiné-Bissau, que é um país tão pequeno, que é 1.700.000, talvez menor que a nossa Campinas, né? Mas lá você tem 32 a 36 etnias diferentes, povos diferentes. E o Townsend compreendeu, o Cameron Townsend compreendeu, que cumprir o mandamento de Jesus não é ir a cada país do mundo, mas é a cada povo do mundo. E aí, quando eles foram fazer... Lembra que em 1910 foi feito o levantamento, mas quando eles fazem um levantamento agora, você já não tem só alguns países para serem evangelizados. Você tem agora milhares de povos que ainda não haviam tido contato nenhum com o evangelho. E aí, quando vai acontecer em 1974 a chamada Conferência de Lausanne para a Evangelização Mundial, a visão que está lá já não é mais a visão de 1910 da Conferência de Edimburgo, que você já tem lá, é uma visão dessa percepção de povos não alcançados. Então, agora não é países não alcançados, é povos não alcançados. Então, de repente, viu-se que você tinha muito mais trabalho a ser feito do que até então. Quando você tem ali a famosa janela 1040, que vai ser estabelecida, ali o que você tem é uma quantidade de povos, uma quantidade muito grande de povos, que ainda não tinha sido alcançada pelo Evangelho. Então, essa quarta onda, ela vem para dar um foco muito mais preciso do que precisava ser feito. Quando Jesus fala lá em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as gentes, ali a todas as etnias, a todos os povos. Então, o trabalho missionário, ele inclui aí todos os povos. E só para encerrar, nós temos aqui, ó, a nossa linha do tempo. Avançamos, hein, gente, ó. O primeiro grande avamento ali em 1734, o segundo grande avamento em 1800, 1910 já, Conferência de Edimburgo. Estamos chegando já ao final do nosso alvo aí, né? Então, queridos, vocês estão vendo aí o quanto nós temos ainda de trabalho missionário para ser feito, quanta coisa nós temos que ser feito. E fizemos uma caminhada. Na próxima aula encerramos aqui esse ciclo de história da igreja, né? Então eu creio que vai dar para vocês um panorama muito grande. Então não perca a próxima aula, e é algo assim, acho que sempre emocionante servir ao Senhor, né? Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui